e o bedelho dele na eleição. E tem uma pesquisa, que foi o Datafolha, que indicou, Diogo, que 59% dos eleitores acreditam que o Mussolini da Moca, né, o Alexandre de Moraes, agiu mal ao proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Vale lembrar que a proibição aconteceu depois que Flávio divulgou. Precisa lembrar tudo isso aí? Foi ontem, alemão. Divulgou uma carta escrita para o Bolsonaro, ainda de acordo com o levantamento. 36% acham que o Moraes agiu bem, 2% considera que não agiu bem e nem mal, 4% não soube responder. Aliás, o uso da videointeligência artificial, que aconteceu na convenção do PL com a imagem do Bolsonaro, abriu uma disputa de bastidores entre integrantes do TSE e Alexandre de Moraes, com críticas de magistrados sobre o papel das duas cortes nas eleições deste ano. Os ministros do TSE viram a cobrança feita por Moraes nessa semana sobre a questão como uma forma de pressão. Segundo a Folha, na avaliação de 3 integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, o tema está na esfera da disputa de outubro e, portanto, deve ser tratado pelo TSE e não pelo STF. Além disso, no TSE existem divergências internas sobre o tratamento a ser dado ao uso de IA pela campanha do PL, mas nenhum dos grupos pretende propor sanções graves a Flávio. Dos 7 integrantes, ao menos 2 ministros tendem a dar uma abordagem mais liberal e outros 2 a aplicar medidas que sirvam como alerta, como multa ou advertência. Na determinação enviada à defesa de Bolsonaro para a explicação da participação do ex-presidente no episódio, Moraes sugeriu que a conduta pode acarretar tanto o retorno de Bolsonaro ao regime fechado quanto a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro. E ainda falando do Moraes, aliados de Flávio acreditam na possibilidade de que sanções da Lei Magnitsky voltem a ser aplicadas ao ministro em breve. Há 2 meses, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra Moraes fossem restabelecidas. E a expectativa do grupo é que, com o aumento do atrito entre a gestão Trump e o governo Lula, Moraes volte a ser alvo dos americanos. Você acha que isso é possível de acontecer, Diogo? Acho pouco provável. Acho pouco provável até porque o efeito prático dessas medidas não foi tão grande assim. Deixa de Moraes dar um jeito aqui e ali, usa o cartão da mulher, sei lá o que acaba fazendo e vai passando a coisa. Então, acho pouco provável. Agora, o que me chamou muito a atenção nessa pesquisa não é que 59% acha que Moraes errou, e é normal acharem isso, lógico, ao proibir um filho de visitar o pai na prisão. Esse é um direito a qualquer preso. Não consigo imaginar que possa ser diferente. Se você não gosta disso, tem que admitir que todos os outros presos têm que perder esse direito também. Não pode haver diferenciação para um ou outro preso. Mas é principalmente 36% dizendo que ele agiu bem. Será que esses 36%, caso o preso fosse o Lula e o visitante fosse o Lulinha, manteriam a mesma posição? Ou estão fazendo torcida vingativa? Isso me parece mais provável que seja. E, por fim, o Alexandre de Moraes fazer aquela decisão de que em 48 horas o Jair Bolsonaro precisava explicar se autorizou ou não, é óbvio que a resposta seria que não autorizou IA. E que já vira emendando dizendo, porque se não autorizou, então quer dizer que foi feita deepfake, etc, e coisa, para mandar já uma investigação pronta com conclusão para o Tribunal Eleitoral aplicar uma multa. Isso não é função de juiz. Parece muito mais um advogado de acusação contratado para buscar todos os possíveis erros de uma pessoa e sair apontando ali. Está tudo invertido, completamente invertido. E, por fim, eu acho sim que o Flávio vai sofrer uma multa, porque é a forma que o tribunal vai encontrar de dizer não faça outro vídeo assim, que nós não vamos querer na campanha. E ainda arrisco dizer, vai ser 25 a 50 mil reais. E olha, e torcer, né, para que, torcer não para torcer para uma coligação ou outra, torcer para que a justiça ela volte a ter parâmetro no Brasil. Porque se a multa para o Lula por antecipação de campanha, por tudo que ele faz, é a penalidade aplicada, para o outro também tem que ser. Afinal de contas, a Constituição brasileira, ela traz o princípio da isonomia, da igualdade, ela veda a discriminação de qualquer natureza. Então a gente torce para que, se tiver sanção, seja a multa, e para que o STF, que já mandou o recado através da velha imprensa, não venha
a agir como esse conselho que administra o país, como eram os conselhos fascistas de Antônio Salazar em Portugal.